Uma delas é termos aqui os irmãos, né, a Lorena e o Tiago, né, no nosso grupo de louvor hoje, uma bênção muito grande. E também a presença do Paulo conosco, também uma alegria muito grande o Paulo estar conosco. Depois do que passou, Deus é bom, é fiel. E eu creio que todos nós estamos, eu creio mesmo de todo o coração, que todos nós estamos aqui e Deus tem um propósito na nossa vida. Nos trouxe aqui com um propósito. Seja qual for a nossa situação, aquilo que nós tivemos que passar para chegar até aqui, nós acreditamos que Deus tem um propósito em tudo isso, em todas estas coisas. E então nós queremos louvar a Deus também pela sua vida que está conosco hoje. Deus abençoe. Creio que Deus tenha uma palavra para cada um de nós nesta manhã, neste dia. Também aqueles que nos acompanham online ou que vão ver depois em diferido, Deus tem um propósito, tem algo para falar conosco, para trazer ao nosso coração, para nos edificar, nos encorajar e também para nos desafiar neste dia. Amém? Glória a Deus. Temos vindo a falar sobre andar no caminho de Jesus. Tem sido o foco das nossas mensagens. Temos o caráter de Jesus e andar no seu caminho. Tem sido o foco das nossas mensagens. E temos usado ultimamente o discurso de Jesus em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Temos visto que tudo tem a ver, tudo que está aqui tem a ver com relacionamentos. Relacionamentos com Deus e relacionamentos uns com os outros, né? Com as pessoas, com os conhecidos, os próximos e os menos próximos, não é? Tudo tem a ver com relacionamentos. No início de Mateus 7, que é onde nós vamos estar hoje, fala sobre o relacionamento com pessoas, sobretudo com pessoas. E nós vimos ali algo que é difícil nós vivermos. Na prática, achamos bom quando tem a ver com os outros em relação a nós, que é não nos julgarem, não nos censurarem, não nos condenarem, mas muitas vezes nós temos dificuldade em agir assim quando outra pessoa nos corta no trânsito, ou pisa no nosso pé, ou temos uma situação difícil, ou nos chama de algum nome. Então temos dificuldade em não julgar, não censurar, não condenar outras pessoas. É a nossa tendência. Então, Jesus fala sobre isso no início do capítulo 7, sobre nós vivemos dessa forma e sermos generosos, sermos compassivos com as pessoas que estão à nossa volta, sem sermos hipócritas, naturalmente. Agora, nós reconhecemos que isso é muito difícil sem a graça de Deus. Precisamos de Deus, precisamos da sua graça para nos fortalecer e capacitar a viver esse estilo de vida, e estamos todos a aprender, é um processo. Sem a graça de Deus é muito difícil. E é por isso que logo na sequência, aqui em Mateus 7 ainda, Jesus fala que é importante nós pedirmos a Deus, nós buscarmos a Deus, nós batermos a porta de Deus, nós temos que orar, buscar a Deus para conseguirmos viver com esse estilo de vida, com essa graça. E na prática é fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem conosco, versículo 12 de Mateus 7, mesmo sem garantia de retorno. Né? Fazemos aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, fazemos aos outros. É um novo estilo de vida, é uma cultura contra a corrente. Essa que Jesus ensina, vive e ensina para nós. Já no capítulo 6, onde nós estivemos há vários meses atrás, né, algumas semanas atrás, nós vimos ali que Jesus fala a importância de avaliar cuidadosamente alternativas e fazer escolhas. Temos que avaliar e fazer escolhas. Vamos lembrar de algumas. Venham comigo. Ajuntar tesouros corruptíveis ou incorruptíveis, ou seja, tesouros que têm durabilidade eterna. Uma escolha. Ter olhos bons ou maus para trazer luz ou trevas ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração. São opções, são escolhas. Servir a qual dos senhores? Servir a Deus ou a Mamon, que é o Deus das riquezas, né? As riquezas corruptíveis, efêmeras deste mundo. Então é isto, avaliar cuidadosamente essas escolhas e fazer essa escolha. Rejeitar qualquer outro senhor e escolher livre e conscientemente Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor
como nosso Rei. São escolhas. E é sobre isso que Jesus está a falar. Nós estamos muitas vezes a escolher uma frase ou outra que gostamos, de Jesus e admirar Jesus por aquela frase ou aquelas frases. Mas nós não podemos só ficar com as partes que nós gostamos, né? Quando nós ouvimos Jesus, Jesus não é um filósofo qualquer, não é um bom homem qualquer, Jesus é Deus. Né? Então, quando nós escolhemos algumas coisas em Jesus, devemos escolhê-las todas. O próprio Jesus. Fazer a escolha. Então, na conclusão deste discurso, agora estamos aí perto do fim, na conclusão, nós somos mais uma vez desafiados por Jesus a fazer opções. E lembrar que não há aqui meios termos, não é assim, ficar em cima do muro. Hoje eu estou deste lado e hoje daquele. Não, temos que fazer escolhas. Não há meio termo. Não podemos ficar em cima do muro. E então, Jesus, de certa forma, torna os seus ouvintes aqui e a nós, que estamos hoje a ouvir e a ler, torna-nos responsáveis perante tudo isso que nós temos ouvido. Somos responsáveis, temos que fazer uma decisão. Temos mesmo que fazer escolhas. Então, vamos continuar a ler no versículo 21, Mateus 7, 21. Mateus 7, versículo 21, onde Jesus vai concluir esse seu discurso. E ele diz assim, versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagino que as pessoas estavam ali um pouco surpresas com essas palavras, como talvez alguns estão hoje, a ouvi-las. E Jesus continua dizendo o seguinte, eu vou explicar como é, o que eu quero dizer com isso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, continua Jesus, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos falar com Deus sobre isto? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através desses ensinos de Jesus, através desses desafios que nós temos recebido e continuaremos a receber nesta manhã pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, volto a dizer, nós estamos aqui com um propósito, o Senhor nos chamou aqui, ó Deus, nos trouxe até aqui de várias formas. O Senhor nos trouxe com um propósito, com uma intenção. Então fala conosco, ó Pai, aquilo que a Débora já orou, toda distração, toda intenção do maligno de nos encher a cabeça e os pensamentos de coisas que temos que fazer e nos afastar. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos a concentrar, dá-nos uma mente alerta, um espírito pronto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para aprender contigo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, Jesus primeiro faz uma diferença aqui entre palavras apenas. As palavras são importantes, mas palavras apenas e um relacionamento com Jesus. Há uma diferença. Palavras e um relacionamento. Fazer a vontade de Deus, que é o que ele está a falar nesse versículo 21,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer essa vontade de Deus, como deve ser, não só para inglês ver ou de forma hipócrita, mas fazer a vontade de Deus, tem a ver com um relacionamento com Jesus. É resultado de um relacionamento. É nós nos relacionarmos com Cristo de tal maneira que torna-se parte de nós fazer a vontade de Deus. Em Mateus 11, 28, nós já lemos aqui outras vezes, Jesus fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele continua: aprendei de mim. Aprendei de mim, diz Jesus. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É com Jesus que nós vamos aprender a viver desta forma. Agora, como eu disse há pouco, as palavras são importantes, muito importantes. Paulo, não é, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, não é, ele fala sobre a importância de nós confessarmos com os nossos lábios. As palavras são importantes. Um texto que provavelmente muitos aqui conhecerão, quando Paulo diz assim aos Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou em outras palavras, aquilo que Jesus disse aqui no versículo 21, entrarás no reino dos céus. Confessar a Cristo como Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Esta é a porta de entrada, esse é o princípio, é fundamental. Mas a evidência de Jesus, de que nós fazemos a vontade de Deus, fazemos a vontade do nosso Pai, é um resultado de um relacionamento com Jesus. No versículo 22 ele fala assim, muitos dirão naquele dia, mais uma vez palavras, muitos dirão naquele dia. Então, não só agora, não é só dizer Senhor, Senhor agora, mas naquele dia, não é? No fim dos tempos, muitos dirão naquele dia, diz aqui Jesus, umas coisas bem interessantes, não é? Versículo 22, dirão, Senhor, Senhor, mais uma vez, não profetizamos em teu nome isso, em teu nome aquilo, ou seja, Senhor, Senhor e em teu nome 3 vezes aqui. Muita ênfase em dizer Senhor e em teu nome. Mas Jesus está a dizer que essas ações, por mais maravilhosas que sejam, mesmo sendo feitas em nome de Jesus, palavra, né, elas não garantem a nossa salvação, não são garantia alguma. A garantia não é esta. A garantia é confessar a Jesus como Senhor, crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos e ter com Ele um relacionamento. Desenvolver um relacionamento com Jesus. Desenvolver um relacionamento com Ele. Não sei se já tinham pensado nisso, mas quando Jesus manda os discípulos pregar e fazer também curar e expulsar demônios, muito provavelmente, não há como nós dizermos que não, Judas estava entre eles. Fazia parte. Participou daquilo tudo. Interessante pensarmos nisso. Judas provavelmente estava lá. Mas Lucas 6,46, que é a passagem paralela dessa de Mateus, Jesus diz que pessoas dirão naquele dia, vamos ler aqui Lucas 6,46, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É a pergunta de Jesus. Por quê? Senhor, Senhor, Senhor é dono, proprietário, aquele que manda, líder, chefe, boss. Senhor é isso. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Agora, temos que lembrar sempre, 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 que o foco de Jesus é o coração, é o nosso interior. É uma mudança interior, não é uma mudança exterior. Não é ser capaz de ir aos lugares certos e estar com as pessoas certas e fazer com elas as coisas certas. Tudo isso é bom e é louvável e é importante e é bom que aconteça. Mas não é este o foco de Jesus. O foco de Jesus é o nosso interior. A nossa motivação. Fazemos essas coisas
Para mostrar aos outros? Para nos sentirmos bem? Ou porque amamos a Deus? Porque estamos gratos a Deus pela pessoa de Jesus. O nosso interior, a nossa motivação, o nosso coração. Este é o foco de Jesus. E a evidência de Jesus de fazer a vontade de Deus, mais uma vez, não me canso de dizer, resulta de um relacionamento com Jesus. Agora, curioso que ele fala aqui sobre a iniquidade, no versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Nunca vos conheci, ou seja, não há relacionamento nenhum. Vocês estão nos sítios certos, com as pessoas certas, a fazer as coisas certas, participam disto tudo, mas nunca vos conheci. Não se relacionam comigo, não têm intimidade comigo, não falam comigo, não ouvem a minha voz, não procuram fazer por amor e gratidão e obediência a mim, diz Jesus. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade é uma palavra difícil lá no grego de traduzir. Ela é uma ação contrária à lei de Deus. A iniquidade, lawlessness em inglês, não é? É praticar, é uma vida, uma forma de existir que é contrária, em oposição à lei de Deus, à palavra de Deus. Não é? Essa iniquidade. É uma negligência à lei de Deus. Porque não é sempre, eu sou contra. Eu não ligo nenhuma, também serve. Também faz parte do não agir de acordo com a vontade de Deus. Não é só uma oposição frontal, mas a negligência também. Então, negligência ou oposição à lei de Deus. É substituir a vontade de Deus pela minha vontade, fazer o que eu quero. Mesmo que seja algo supostamente para Deus, mas faço porque eu quero. Não porque eu acho que Deus quer. E que quero agradá-lo com isso, demonstrar o meu amor, a minha dedicação a Ele. Substituir a vontade de Deus pela minha vontade. Olhar para mim e para o mundo, ao invés de olhar para Deus. Eu me lembro, há muitos anos, tinha eu para aí 19 para 20 anos, e criado num meio cristão, evangélico, ouvindo a palavra de Deus, capaz de ensinar a palavra de Deus, eu comecei a buscar a Deus em oração e na leitura de Efésios. E ao ler Efésios, Deus começou a falar comigo que havia aqui um problema sério, que era conhecer as coisas, saber até ensinar as coisas, mas não necessariamente viver as coisas. E Deus começou a trabalhar em mim, a me convencer dessa situação. Então eu comecei a ver no texto, podem ler principalmente os final do 4, início do 5 de Efésios. Então eu comecei a sentir o Espírito Santo a me convencer e eu me arrepender de muitas coisas na minha vida, da vaidade, da dureza de coração, meias verdades, linguagem que não edifica. E ali havia frases como aprender com Cristo. Não é isso que vocês aprendem com Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. Não é isto. Andar como filhos da luz. E eu andava como filho da luz, aparentemente, a maior parte do tempo. Mas não era o tempo todo. Despertar, desperta, ó tu que dormes. E eu falei, de facto, parece que eu estou meio adormecido. E Deus foi falando comigo sobre entender a vontade do Senhor. Ainda continuo nesta caminhada. Esta caminhada é para o resto da vida, não é? Mas a partir daí fiz uma decisão, fiz a minha escolha. Daqui para frente, é este o caminho que eu vou seguir. Bem ou mal, melhor ou pior, mas sem fazer para parecer, para mostrar, não é? Para fazer de conta, mas de coração, seguir a Jesus. E isso transformou a minha vida. Graças a Deus, não é? Podemos criar os nossos filhos assim já, não é, amor? Foi antes de casar. Graças a Deus por isso. Mas nunca é tarde. E como eu dizia no princípio, Deus tem um propósito para tudo e talvez este seja o dia de alguém fazer essa decisão, essa escolha.
alguém que está aqui presente ou nos acompanhar online, chegou esse dia de fazer essa decisão, essa escolha tão importante e fundamental na sua vida. Mas aí temos a segunda parte aqui do que Jesus diz, onde ele fala sobre a construção de casas, não é? Jesus como arquiteto aqui, não é? Está falando sobre construção de casas, como construtor, trabalha na construção civil, não é? Pelos vistos. Mas ele faz aqui uma comparação entre o conhecimento, a teoria apenas, e de facto uma vida transformada. Agora, alguém pode olhar essa parábola de Jesus e dizer que ela, de certa forma, é ridícula. Quem é que vai construir uma casa na areia? Não é? Mas ele está a falar do ponto de vista do sítio onde ele estava, na Palestina, onde, durante os tempos secos, muito secos mesmo, e então a areia ou o chão fica muito duro, fica muito compacto. E a pessoa pode dizer, olha, aqui está bom, está compacto, parece uma rocha quase. Parece, mas não é. E depois vem a chuva, vem os rios, no outono ali na Palestina, vem os rios, a chuva, e os ventos assopram, e se o alicerce é areia, aquilo abre-se. E cai a casa, e é grande a sua queda. Então Jesus está a falar sobre uma coisa que poderia muito bem acontecer naquela altura. João fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Também no capítulo 2, versículo 4, ele diz, aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Casa construída sobre areia. Tiago fala aos cristãos dispersos em todo o Império Romano da época, Tiago 1, começando no versículo 22, ele diz assim, eu vou abrir aqui, Tiago 1, versículo 22, vou começar a ler. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece do como era. Já pentei o cabelo ou não? Um pouco essa ideia. Olhou, saiu a correr e esqueceu do que viu. Assim é, nós ouvimos a palavra de Deus e não praticarmos. Não faz sentido. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Podemos ter o discurso certo. Podemos ter a aparência certa. Podemos até juntar a aparência ao discurso, ações certas, que até podem impressionar. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Poderia ou pode acontecer. Mas sem a vivência, estamos ao fim e ao cabo construindo a nossa casa sobre a areia. E eu muitas vezes, não sei os irmãos, mas eu muitas vezes lia isto e pensava em obras de fazer coisas, ou de pregar, ou de ajudar uma pessoa doente, ou de, sei lá, ir fazer alguma obra, algum trabalho de bem, não é? E tudo isso pode estar incluído, mas eu acho que isto é mais profundo. Se o foco de Deus é o coração, se Jesus é o coração, é o nosso interior, é a nossa motivação, então tem a ver com mais do que isso. Não é só coisas que fazemos, a fé sem obras é morta, diz Tiago, mas que obras são essas? Além de coisas que nós podemos fazer, pode ter a ver com a prática da palavra, quando ela diz que nós devemos perdoar. Quando ela diz que nós devemos acolher. Quando ela diz que nós devemos também socorrer. Quando Jesus nos ensina a nos importarmos com Ele e uns com os outros. Fé sem obras é morta. Também as obras que põem em prática as palavras de Jesus, em todos os sentidos. O texto fala sobre uma tempestade, vem a tempestade. Sempre houve tempestades. Alguém está a passar por uma tempestade agora?
Sempre houve tempestades e sempre vai haver tempestades. Mas são as tempestades que, de facto, provam onde é que nós construímos a casa. Qual é o fundamento? Se é pedra ou se é areia. Mesmo que seja uma areia compacta. São as tempestades que o provam. E atenção, vou dizer uma coisa para quem já conhece a Cristo e anda no Evangelho há muitos anos. O facto de nós termos construído a nossa casa sobre a rocha, não é uma garantia de que não vai haver tempestades. Não sei se já notaram isso. Ter construído a casa sobre... agora eu vou construir sobre a rocha porque assim já não tenho tempestades. Não é isso que o texto diz. Construímos sobre a rocha e vem tempestades. Mas a casa não cai. E aí é que está a diferença. Muitas vezes, não sei, parece que é uma barganha, uma troca, querem fazer parte de Cristo e da igreja e do povo de Deus para ver se já se limpa um pouco de tempestades, não é? Para a vida correr melhor, não é assim? Ela pode correr melhor interiormente, mas exteriormente as tempestades vão continuar a vir. Sempre vai haver o 2020 e 2021, não sei se lembra do que aconteceu, não é? Ou uma guerra aqui ou acolá, sempre vai haver. As tempestades virão. É importante construir a nossa casa sobre a rocha, sobre os ensinos de Jesus, sobre a vivência das palavras de Jesus, para que, em vindo as tempestades, e não deverão ser poucas, a nossa casa permanecer firme. A nossa casa ficar firme. E é por isso que nós temos falado muito sobre as práticas, aquilo que nos ajuda nisso, ajuda a manter a casa firme na rocha, que é a leitura da palavra de Deus, orar a Deus, pedir a Deus que nos revele a sua palavra, o seu ensinamento, o que Ele quer de nós, como é que nós devemos aplicar a sua palavra. Então, orar a Deus, ler a palavra, meditar nela profundamente, o que isso tem a ver comigo hoje. Não precisam ser muitos versículos, mas leiam alguns, todos os dias, sempre. Orar, ler, meditar, sozinhos e também em comunidade. Os grupos pequenos, os grupos de crescimento, 2 a 2. Não é? Tão importante, as práticas, as disciplinas espirituais. E no versículo 24, nós lemos: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica e as vive, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A evidência de um relacionamento com Jesus, mais o conhecimento da palavra, mais a prática da palavra, sabe o que vai dar? Vida transformada. Vida transformada, que é diferente de apenas conhecimento ou teoria apenas. É vida transformada. Não sei se lembram, mas há 2 semanas ou assim, nós falamos sobre alguns testes, não é? Para ver como é que nós estamos, e um deles era perguntar: caminhar com Cristo tem me custado alguma coisa? Lembram-se? Nós falamos sobre isso. Porque Jesus disse que o caminho é estreito. A porta é pequenina. Não é? Larga é a porta que nos conduz à perdição, diz ele. Não é? A porta que nos conduz ao reino de Deus é estreitinha. Tem me custado alguma coisa? Mas o outro teste, é esse que eu queria chamar a atenção para hoje, é: caminhar com Cristo tem transformado a minha vida? Há alguma diferença? Há um antes, há um depois? Podem ser coisas pequenas e graduais, podem ser coisas grandes e significativas, mas há alguma diferença? Seguir a Cristo tem transformado a minha vida? São boas perguntas. E então nós terminamos este capítulo 7 lendo que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eu queria dizer para cada um de nós neste dia que hoje, no dia 4 de junho de 2023, hoje, a autoridade de Jesus é a mesma. É absolutamente a mesma. Ele está a ensinar-nos, através da nossa leitura e da nossa reflexão, com a mesma autoridade. Ele continua a ensinar-nos a viver em novidade de vida, a viver com Ele, a viver conhecendo
viver uma vida transformada. Sim, nós somos responsáveis perante aquilo que nós temos ouvido e aprendido e temos mesmo de fazer escolhas. Não há meio termo. Não podemos viver em cima do muro. Então, queridos, o caminho de Jesus é este, tá bem? O caminho de Jesus, aquele no qual eu escolhi há muitos anos firmar os meus pés, porque apesar de conhecer muito e fazer muita coisa já, eu sabia que estava com um pé aqui e outro ali, e não pode ser, tem que fazer escolhas. Não escolher é escolher. Temos que fazer escolhas. Então, essa escolha, o caminho com Jesus, é permanecer em Jesus. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando o nosso foco está nisso, no relacionamento com Jesus, e sabemos quem somos, nós somos pessoas em quem Deus habita, Jesus habita. Sabemos também onde vivemos. Vivemos no reino de Deus, caminhando com Jesus, caminhando juntos no caminho de Jesus. Amém? E então nós podemos fazer a vontade de Deus, que é fruto de um relacionamento com Jesus. É possível. Não perfeitamente, vamos falhar muitas vezes, mas é possível andar nesse caminho e fazer a vontade de Deus, que é fruto de um relacionamento com Ele. Podemos construir, de facto, a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus, mas não só Jesus, Jesus e tudo que Jesus representa, né? As suas palavras, seus ensinos e a obediência a Ele. Podemos construir a nossa vida sobre a rocha e juntos resistir a todas as tempestades. Bom saber isso? Graças a Deus. Então, antes de nós concluirmos, eu queria mais uma vez fazer aquele desafio de alguém que nesta manhã, presente ou online, que ainda não tenha feito a escolha principal, que é Jesus na sua vida. Escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Escolher caminhar com Jesus. Esse é o desafio mais importante. E se ainda não fez, não deixe passar o dia de hoje. Faz essa decisão, fala com alguém, partilha com alguém a decisão que está a fazer, alguém que está online, pode partilhar conosco remotamente ou com alguém que está perto, partilha a sua decisão. Eu quero seguir a Jesus, quero andar no seu caminho. Eu escolho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero andar com Ele. E a todos nós fica o desafio de nós continuarmos a seguir juntos no caminho de Jesus. Permanecer em Jesus. Não só hoje, não só quando apetece, não só quando não há tempestades, ou só quando há tempestades, que há também quem o procure só na tempestade, não é? Mas dia após dia, após dia, após dia. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós reconhecemos a necessidade que nós temos de não só ouvir, mas de viver, de praticar, de experimentar o que o relacionamento com Cristo faz na vida de uma pessoa. Precisamos disso, Senhor. Obrigado pelo que tens feito na vida de muitos que estão aqui hoje a acompanhar-nos. Muito obrigado mesmo, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Mesmo nos momentos difíceis e de grandes tempestades, somos gratos a Ti, porque, Senhor, nós podemos fazer a Tua vontade, podemos ter uma mudança interior, podemos ter um coração novo, podemos ter outras atitudes, podemos ter motivações, ó Deus, puras e corretas. É possível se nós temos a nossa vida firmada em Ti. Muito obrigado, Senhor. E pedimos que Tu nos ajudes naqueles momentos em que andamos assim um pouco titubeantes, ó Pai, de tanta tempestade. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Põe junto de nós pessoas que nos encorajem, nos animem, para que juntos sigamos dia após dia neste caminho, no caminho de Jesus. Amém. Permanecendo sempre em Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Declaramos a nossa dependência de Ti nesta manhã. E pedimos, ó Deus, continua a Tua obra em nós. Transforma-nos a cada um e a nós todos, como igreja, como família, como corpo de Cristo, para que mais pessoas também sejam atraídas a Ti, porque veem Jesus
em nós. Vem vidas transformadas. Vem vidas onde o Senhor está presente. Amém. E nós pedimos ao Pai com gratidão, em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa-me só despedir aqui de quem está online. Deus abençoe, uma boa semana. E até a próxima semana, se não for antes, né, podemos nos encontrar de outra forma. Mas que Deus abençoe de forma muito especial durante essa semana. Amém? E agora queria